Bom, a gente vai começar criando a logo, no caso importando, né, criando o topo, importando a logo e o menu. Primeira coisa que eu quero que você entenda é essa fonte que eu escolhi aqui, ela não tem acentuação, não dá suporte à acentuação. Essa é a fonte Bender, se eu não estou enganado. Vou dar aqui um OK. Isso mesmo, a fonte Bender ela não tem acento. Então, por exemplo, eu não consigo colocar aqui um E com acento, ele muda a fonte. Então, o que é que vai acontecer? Eu fiz uma espécie de gambiarra aqui, por exemplo, bônus, você está vendo acento, mas isso aqui é uma gambiarra, tá? Beleza, visualmente a pessoa não percebe isso. Mas o que é que vai impactar no que a gente está criando? Nessas situações, eu vou importar o texto como imagem. Vai fazer diferença? Para falar a verdade, não. Por quê? Primeiro que no próprio Adobe Music, quando a gente usa uma fonte que é assim tão diferente e que não tem normalmente nos computadores, se não é considerada uma fonte segura, o próprio Adobe Music vai transformar em imagem. Só para que você tenha uma ideia, eu vou clicar aqui na ferramenta texto, vou arrastar aqui, vou colocar qualquer coisa aqui, deixa eu colocar aqui curso de Adobe Music CC, e eu vou selecionar aqui ó, o Bender. Vamos pegar aqui OK. Eu vou pegar aqui uma fonte qualquer. E vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Não precisa ser nessa, tem várias outras que não são consideradas seguras. O que é que acontece? Não sei se você está percebendo, mas o próprio Muse está mostrando ó, texto para imagem. Por quê? Porque não é uma fonte segura, então ele vai transformar isso aqui em imagem. Isso aqui não vai ser gerado como texto. Aí voltando à pergunta, isso é bom ou ruim? Bom, em termos de SEO, isso é péssimo. Texto tem que ficar como texto. Mas Adriano, se é péssimo, por que você vai fazer? Porque é péssimo para um site que vai ficar no ar o tempo inteiro. Uma landing page é uma estratégia de lançamento, não é? É uma página de destino, literalmente, e que ela serve para uma campanha, e campanha tem prazo. Então, uma campanha de 10 dias, você jamais vai fazer uma campanha esperando tráfego orgânico, porque isso não vai acontecer. Então, você faz uma grande estratégia para atrair tráfego para essa página. Então, se o texto está como texto ou como imagem, não faz diferença. Nesse caso, se fosse para o site do dia a dia, aí sim eu não recomendaria fazer e não faria. A gente ia procurar uma fonte dentro do grupo de fonte segura, tá? Então, começando aqui, primeira coisa eu vou vir aqui no Photoshop e eu vou pegar essa cor aqui, ó. Vou pegar o código dela, tá? Vou dar um Ctrl C. E vamos pegar a altura desse retângulo aqui, ó. Só em mexer nele, ó, 540. Então vamos lá, aqui no Adobe Music eu vou criar um retângulo. Já vou tirar aqui o contorno dele. A cor, eu vou colocar aqui o código. E vou adicionar essa cor porque eu vou usar ela ao longo do curso. Vou arrastar aqui para cima. Ó, até aparecer essa linha vermelha, significa que ele realmente colou no topo. E agora a gente tem um macete para fazer com que esse retângulo fique 100%. A gente arrasta ele até aqui. Quando aparecer essa linha vermelha, a gente solta. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou minimizar esse painel. Apareceu, bacana. E agora eu vou aumentar aqui até chegar, ó, eu vejo o Hzinho aqui me acompanhando. Até chegar a 540. Qualquer coisa a gente diminui. Não sei se você lembra, mas eu falei que a gente nunca consegue 100% igual entre o ambiente de impressão e o ambiente web, tá? Então, ok. O que que eu vou fazer aqui? Eu apertei setinha para cima aqui, ó, para ficar... Se bem que não precisava, né, de colocar o Y0 aqui. Joia. Aí agora eu vou... Se a gente der uma olhada aqui, ó, eu tenho uma marca e tem um textozinho aqui. Bacana. Primeiro eu vou File, Place e vou colocar aqui a marca. Para facilitar, eu deixei todas as imagens que a gente vai usar aqui.
tá? Nada impede que você exporte uma por uma, que você copie, cole, crie um novo arquivo, sem problema nenhum. Mas para facilitar, elas estão todas aqui, ó. O logo IAG PNG. Vou clicar em abrir e vou dar um clique aqui, ó. Ela fica rigorosamente aqui no limite. Esse limite que você está vendo aqui é o limite que vai ser centralizado. E a gente tem uma distânciazinha aqui. Deixa eu colocar aqui 100% para facilitar. E a gente tem uma distânciazinha aqui de uns 10 pixels mais ou menos. Eu vou colocar 15 para ficar um número redondo. E aqui a gente tem alguns textos. Ó. Eu usei a fonte. Eu não vou mentir, eu não sei exatamente a pronúncia dessa fonte. Eu vou chamar de Aleo, enfim. Ó. E eu usei a versão Light. Se eu não estou enganado para o menu. Eu usei a versão Light. Então a gente tem aqui Aleo. Vou chamar de Aleo, tá? E Light tamanho 18. Então vamos lá. Eu tenho aqui. Vou pegar aqui a ferramenta texto. O texto a gente não consegue só dar um clique, tá? A gente tem que clicar e arrastar. Então eu tenho aqui Home. Vamos procurar aqui a fonte. Tem algumas fontes que eu instalei. E se eu não estou enganado, eu já estava com o Muse aberto. Então vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar o Muse. Pronto. Para você parecer meio que um passo de mágica, mas é porque eu cortei essa parte. Então tá aqui, ó. Aleo Light. Vou colocar aqui o tamanho 18. E a cor branca. E aí eu posso diminuir aqui. Só que no caso eu não tenho a opção, como é que eu posso dizer? Eu não tenho home, não é? Então o primeiro menu que eu vou usar aqui vai ser oferta. Se bem que a gente pode mudar isso depois, né? Mas enfim. Tem uma dica assim, interessante aqui, ó. Quando a gente dá um Ctrl C ou Command C, se você tiver no Mac, em seguida a gente dá um Ctrl V ou Command V, ele vai para lá longe. Então a gente tem a opção de usar o Ctrl Alt Shift V ou Ctrl Option Shift V, se você tiver no Mac. O que é que ele faz? Ele cola exatamente no mesmo lugar. Isso facilita bastante. Oferta, eu vou colocar aqui exclusividades. E aí eu tenho que vir aqui, ó, aumentar aqui a largura. Ctrl C, Ctrl Shift V ou Command Alt, Command Option, né? Shift V, exclusividades. Vou colocar aqui bônus. Opa. Vou diminuir agora. E vou colocar mais uma aqui, fale conosco. Naturalmente, quando a gente terminar todos os itens do site, fica mais fácil definir quais são os menus e a gente pode acrescentar ou remover. Vou colocar aqui um fale conosco. Bom, para a gente alinhar isso aqui é bem simples, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, pegar esse retângulo aqui, botão direito, lock, e aí eu não seleciono mais ele, então não corro o risco de sair tirando ele do lugar. Seleciono aqui todo mundo, venho aqui no painel de alinhamento, ó. Vou colocar, alinhar a seleção, deixa eu colocar mais para cá para você ver, alinhar a seleção. Eu tenho aqui distribuir vertical ou horizontalmente. Quando eu coloco distribuir horizontalmente, eu tenho ele aqui, ó, uniforme, tá? Então eu vou colocar ele mais para cá. Então bacana. A gente já conseguiu colocar aqui o fundo, né, a cor de fundo, a marca e os itens que vão servir de menus. Bacana?